Bem-vindos ao podcast Em Conversa no ISEC Lisboa. Hoje o tema é dedicado ao mercado do trabalho na hotelaria e na restauração. E temos connosco o professor João Serrano, coordenador da licenciatura e do curso técnico superior em gestão hoteleira e diretor de operações da Fundação Inatel. Doutora Ana Jacinto, secretária-geral da ARESP, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. E o Dr. Raul Ribeiro Ferreira, presidente da ADAP, Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal. Dr. João, se calhar começava o Dr. João esta conversa. Vou então começar, se me for permitido. Queria agradecer naturalmente o facto de terem aceito este nosso convite, agradecer em particular porque a minha relação com o Raul é diferente da relação com a Ana, naturalmente, é uma relação, diria que de amizade, com muitos anos, o que é diferente da Ana, portanto quero agradecer em especial à Ana Jacinto o facto de aqui estar connosco neste podcast para discutirmos este assunto, que é uma temática do nosso dia-a-dia, da ARESP enquanto associação do setor, da ADHP também enquanto associação do setor, do ISEC enquanto estabelecimento de ensino associado a esta temática da hotelaria e restauração, e em termos de outras vidas profissionais, no caso do Raul também em termos de direção do hotel de Mochacho, e no meu caso relacionado com a gestão das unidades hoteleiras da Fundação Inatel. Se calhar podíamos começar, julgo eu, passando a palavra à Ana, por uma questão obviamente de lógica e de cortesia, mas para abordarmos um bocadinho, eventualmente, os principais impactos que toda esta pandemia tem tido no nosso setor, com particular ênfase para a área da restauração e da hotelaria. Bom dia, obrigado, sejam bem-vindos. Muito bom dia e muito obrigada pelo convite, é um gosto estar convosco e já não vi há algum tempo, em particular o Raul, e portanto saudá-lo e saudar todos, obviamente, e quem nos está também, quem nos vai ouvir. Não vale a pena falar muito sobre o estado em que se encontram os nossos setores, não é? Porque tanto a restauração como o alojamento turístico é sabido por todos que foram e são os setores que mais estão a ser impactados negativamente por esta pandemia. Talvez juntando também o setor da aviação, mas eu diria que são de facto os setores mais impactados. A ARESP desde a primeira hora, faz hoje um ano, que tem vindo a monitorizar a realidade destes setores no terreno, temos vindo a questionar e a perguntar aos empresários como é que de facto estão a atravessar esta pandemia, e tem sido verdadeiramente assustador os dados que vamos recolhendo, que vão sendo piores a cada mês que passa, e o último mês que temos os dados, já estamos agora a fazer o próximo inquérito, mas ainda não recolhemos os dados finais, portanto nós temos os últimos dados reportados ao mês de janeiro, e devo-vos dizer que de facto é preocupante para todos. Quando olhamos para aqueles dados é evidente que se trata de uma amostra, é evidente que se trata de um inquérito que a ARESP realiza, mas atendendo ao número de respostas que vamos tendo, consideramos que de facto é uma amostra muito real daquilo que se passa no terreno, até porque é uma amostra que recolhe dados de norte a sul do país, inclusivamente de ilhas, e portanto conseguimos perceber bem o que é que se está a passar no terreno. E os dados de janeiro o que nos dizem é que de facto nós temos, no caso da restauração e bebidas, mais de 50%, temos 51% do setor completamente encerrado. Há quem diga, e eu ouço sistematicamente dizer, bom, o setor não está encerrado porque pode funcionar em takeaway e delivering e portanto vai fazendo alguma coisa. Obviamente que escusado será dizer que estas modalidades são modalidades residuais. É evidente que para alguns estabelecimentos que sempre funcionaram nesta modalidade é uma coisa, mas estamos a falar de uma minoria dos estabelecimentos, isto é uma modalidade muito residual, que na maioria das vezes o empresário, como não tem a capacitação suficiente para perceber este modelo de serviço, porque é uma novidade, digamos assim, para a maioria, a verdade é que está a perder dinheiro todos os dias, e está a perder dinheiro porque, no caso do delivering, é fácil percebermos, temos as plataformas pelo meio com comissões elevadíssimas, que embora o governo, e bem, tenha limitado a 20%, continua a ser uma comissão elevada. Sabemos todos que a maior parte dos estabelecimentos de restauração não têm margem de 20% na refeição que fazem, quanto mais estarem a pagar 20% de comissão a uma plataforma, não é? E no caso do takeaway também é muito residual, porque como sabemos as pessoas não estão a trabalhar, estão em teletrabalho, as pessoas também perderam poder de compra, e depois temos questões completamente
incongruentes de, por exemplo, não podemos vender bebidas nem uma água no takeaway, portanto as pessoas procuram outros locais onde podem comprar a refeição e compram as bebidas e compram tudo, porque como sabemos há inúmeros outros locais onde se estão a vender refeições e serviços similares e, portanto, a restauração acaba por perder. Portanto, isto é para dizer que só 50% do setor é que decidiu manter esta modalidade, mas basicamente para manter a relação com o cliente, para não perder o contacto do cliente, para ter alguma rotina de trabalho, do que propriamente ser rentável. Quando chega ao final do mês percebe que esteve a trabalhar só para tentar pagar alguns custos fixos e mais nada. Nós temos cerca de 44% do setor e o tema passa um bocadinho pelos nossos colaboradores e o tema do trabalho, nós temos cerca de 44% do nosso setor que já fez despedimentos, mesmo estando agarrado a um conjunto de apoios, como sabemos, que obriga a que haja a manutenção dos postos de trabalho, mas a verdade é que não consegue manter as estruturas e, portanto, 44% já assume que teve que libertar postos de trabalho. Nós temos cerca de 79% do setor da restauração a dizer-nos que no mês de janeiro teve quebras acima dos 60%, e temos cerca de 36% a dizer que não vai abrir portas e, portanto, vai avançar para processos de insolvência. Se olharmos para o alojamento turístico, também de uma forma muito breve, só dar-vos conta dos principais resultados, o setor também está numa situação dramática, porque a maior parte das unidades estão encerradas, sendo que 56% das unidades tiveram quebras no mês de janeiro superiores a 90%, cerca de 16% do alojamento turístico também nos diz que não consegue continuar de portas abertas e, portanto, que esgotou a sua capacidade de resiliência, digamos assim, e cerca de 28% também já teve que proceder a despedimentos, e destes 28% a grande maioria já despediu quase metade dos seus quadros de pessoal. E, portanto, esta é a realidade do setor, que é dramática, e do nosso ponto de vista isto está a acontecer porque não estamos a ser inteligentes e não estamos a ter a capacidade suficiente de equilibrar aquilo que são medidas de caráter sanitário importantes, que nós não as discutimos. Temos algumas dúvidas da eficácia, há algumas incongruências que não percebemos, é um facto, mas não as discutimos porque para as discutir precisávamos de ter todos os dados na mão e não temos, não temos conhecimento técnico, não temos conhecimento científico e esperemos que obviamente o Governo esteja a tomar estas medidas com base nesse conhecimento técnico, que nós não temos e portanto não as discutimos, mas sabemos obviamente que esse equilíbrio entre estas medidas de caráter sanitário que o Governo tem considerado absolutamente cruciais para contermos e combatermos esta pandemia, não estão a ter o outro lado, que é o apoio económico às empresas, porque senão não teríamos estes dados, senão não teríamos mês a mês uma situação cada vez mais difícil, porque a verdade é que não basta anunciar medidas, não basta anunciar dotações económicas e financeiras, é preciso que esses valores cheguem efetivamente ao nosso tecido empresarial. E todos nós sabemos que o setor do alojamento e da restauração é caracterizado por microempresas, 95% do setor é assim, e portanto tem as fragilidades inerentes a uma microempresa, com muito pouca capacitação, todos os apoios que foram dados até agora são apoios complexos, são apoios que segregam muitas empresas, afastam muitas empresas. São exigentes a nível burocrático, é isso, exatamente, Ana? Exatamente. E depois, além de serem exigentes a nível burocrático, as empresas não têm, se até nós, as associações, e julgo que para a ADHP não será diferente, nós passamos dias a tentar perceber o que é que estão nas vírgulas das condições de acesso daqueles diplomas. Imaginemos agora um pequeníssimo empresário, microempresário, que está concentrado em tentar sobreviver, agora a tentar perceber se de facto é elegível ou se não é elegível, ou então se deve ir ao apoio A ou se deve ir ao apoio B, porque nós também sabemos que há apoios que não são cumulativos, que são alternativos e que o empresário tem que escolher. É evidente que numa primeira fase os empresários beneficiaram muito do apoio dos seus contabilistas certificados, que agora também já estão completamente exauridos, desgastados e que já não conseguem apoiar mais e, portanto, estes microempresários estão muito perdidos, com muita dificuldade em aceder aos pouquíssimos apoios que vão sendo disponíveis e que chegam tardiamente, que chegam de forma burocrática e que não chegam a todos. Não é admissível que na fase em que nos encontramos hoje, que já sabemos
o impacto que tudo isto provocou nas nossas atividades, não é aceitável que ainda estejamos a anunciar apoios e a pô-los cá fora passado 2 meses. Isto é inconcebível. Os apoios que neste momento estão disponíveis para estes setores de atividade foram apoios anunciados no passado dia 10 de dezembro. Exato. Estamos em março. Foram apoios anunciados no dia 10 de dezembro, numa conjuntura que ninguém sabia que íamos voltar a confinar. E são esses apoios que estão neste momento em vigor. Portanto, não houve nenhum apoio criado especificamente para esta ordem de encerramento total. Não foi nada adequado àquilo que estamos a viver atualmente. E é verdade que o Sr. Ministro já anunciou o reforço de algumas medidas ainda ontem e anteontem, mas continuamos a falar de anúncios. Primeiro que as medidas sejam reforçadas, sejam disponibilizadas, vão passar mais um mês, mais 2 meses, e as empresas não aguentam. As empresas precisam de 3 coisas e a Eucaresp tem sinalizado e dito sistematicamente ao Governo. Ainda a semana passada tivemos mais uma reunião com o Ministério da Economia em que tivemos a oportunidade de transmitir de viva voz. Nós precisamos urgentemente que haja reforço da manutenção dos postos de trabalho. Os apoios que existem estão a segregar empresas mais uma vez, porque como sabemos o layoff só se aplica às empresas encerradas, todo o alojamento turístico não está obrigado ao encerramento e portanto fica de fora do layoff simplificado. Mas na verdade, se me dizem assim, não pode circular, que turistas é que nós temos no alojamento? É evidente que as unidades têm que encerrar e, portanto, não é porque o empresário decida, hoje vou encerrar, apetece-me. Portanto, obviamente que foi-lhe imposto esse encerramento. Então, por que é que não pode ter apoio ao layoff? Não se percebe. Depois temos que ter um reforço, no fundo, dos apoios à tesouraria. É bom não esquecer que estas empresas, mesmo encerradas, têm um conjunto de custos fixos que têm que continuar a pagar. Eu mesmo que esteja a ser apoiado ao nível dos apoios aos meus trabalhadores, eu tenho seguros para pagar, eu tenho que pagar o HCCP que tenho contratado com uma empresa externa, eu tenho que pagar as medicinas no trabalho, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar água, eu continuo a pagar rendas porque o apoiar rendas é de facto um apoio a fundo perdido, mas é uma percentagem, eu continuo a ter que liquidar o resto da renda porque mais uma vez esse apoio foi disponibilizado, ou melhor, foi anunciado numa conjuntura em que eu ainda estava a trabalhar, agora estou completamente encerrado. Portanto, eu teria que ser apoiada era no montante global, não era no montante parcial, porque eu não tenho capacidade de produzir faturação para pagar esses valores. E se olharmos, por exemplo, para o setor da noite, da animação, os bares e as discotecas completamente encerrados sem faturar há um ano. Há um ano e com custos fixos, sempre que têm que ser pagos, porque, mais uma vez, mesmo os apoios à manutenção dos postos de trabalho, eu tenho que pagar uma percentagem daqueles vencimentos. Onde é que eu vou arranjar este dinheiro? É impossível. É evidente que as empresas andaram porque tinham alguma folga financeira, porque quando fomos apanhados por esta pandemia, é evidente que vínhamos de anos bons e, portanto, as empresas tinham algum fundo de maneio, tinham algumas reservas, e permitiu-se, num primeiro estado de confinamento, aguentarmos a bomba, não é? Agora já estão completamente esgotadas todas as reservas, não é possível continuarmos a injetar dinheiro nas empresas dos próprios empresários, porque não existe, não têm. E, portanto, precisamos que o Governo efetivamente olhe para este setor de uma outra forma. Nós estamos sistematicamente a dizê-lo, porque efetivamente são muitos anúncios, são muitas disponibilidades financeiras, mas que não estão a chegar às empresas. E é aos bocadinhos, porque a Aresp sinaliza, bom, porquê que os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, não podem ser apoiados? Não podem porque existe aqui constrangimentos comunitários. Tem que ser, porque é uma fatia importante, são 70% do setor. Bom, então corrigimos, então vamos alargar a estes empresários. Mas é tarde, porque entretanto já se passaram não sei quantos meses e vamos andando sempre nisto, aos bocadinhos, de forma muito tardia, de forma muito complexa, e estamos de facto a chegar a um momento em que todos os dias os empresários, e o Raul saberá tão bem quanto eu, nos dizem que não aguentam mais. E depois falamos de planos de recuperação e resiliência que não têm vocação turística, digamos assim, não é? Nós olhamos para aquele documento e percebemos claramente que não vai servir para apoiar a economia e as empresas do setor, e a minha pergunta é como é que nós vamos recuperar a economia, como é que nós vamos retomar o ponto antes da pandemia, porque sem
a atividade turística, apesar de eu ouvir muitas coisas ultimamente que me deixam um bocadinho, eu ia dizer irritada, estupefacta, porque de facto não é possível nós recuperarmos a nossa economia se nós não recuperarmos o turismo. E isto tem que ser percebido por todos aqueles que nos governam, porque precisam de apoiar este setor se queremos rapidamente sair deste buraco onde nos encontramos neste momento. Nós sabemos se há algum tipo de taxa de execução conhecida para estes apoios? Eu não conheço, o que eu sei é aquilo que os empresários me dizem todos os dias e que eu vou monitorizando, não é? E que vou dando conta das fatias que ficam de fora por este ou por aquele motivo, não é? Porque vamos corrigindo algumas coisas de forma tardia, como eu disse, mas há outras que não estão corrigidas. Os empresários em nome individual, no regime simplificado, que não tenham trabalhadores a cargo, continuam a não estar apoiados, não é? As empresas que foram constituídas em 2020 e que não têm histórico de quebras de faturação, continuam a não estar apoiadas, não é? E são empresas que investiram e que também têm trabalhadores e que precisam de sobreviver. Portanto, nós continuamos a ter fatias importantes que não estão a ser apoiadas. O apoiar renda é só para contratos de arrendamento. Nós, no alojamento turístico, os arrendamentos que existem são sessões de exploração. Ninguém está a ser apoiado. Portanto, nós quando olhamos para o terreno e quando percebemos e falamos com os empresários, vai um caminho longo entre aquilo que é anunciado e que se pretende passar, daquilo que efetivamente chega às empresas e consegue ajudar este tecido empresarial. E, portanto, começa a ser muito difícil. A diferença é grande da teoria à prática, não é? Exatamente. E o que precisamos neste momento, neste setor, julgo eu não estou aqui exclusivamente na condição de professor do ISEC, até porque ela é uma ínfima parte da minha atividade profissional, portanto não podia ser assim. Mas também enquanto player nesta área de negócio, eu acho que de facto o grande problema, a Ana tocou neles, digamos assim, é esta questão da dificuldade de passarmos da teoria à prática a todos os níveis, e depois o segundo nós não conseguimos ter, ou com alguma dificuldade conseguimos ter alguém que nos entenda, portanto falo governo em particular, e que perceba que esta atividade é de facto especial, não é uma empresa, não é uma atividade simples, até porque ela é uma atividade feita, como nós costumamos dizer, de pessoas e por pessoas, portanto tem essa particularidade e essa exigência, o que naturalmente a faz tão especial, não é? Raul, não sei. Eu só eu podia acrescentar algumas coisas, mas o problema que nós temos é que, apesar de estarmos em pandemia, a gente continua a ter uma posição muito forte do Ministério das Finanças em todas estas medidas, não é? Aliás, o Orçamento de Estado, o resultado do exercício do ano 2020 demonstra isso, que a gente chegou ao fim do ano e não executou o orçamento todo. Em plena pandemia é um dado importante do que nos diz. Quer dizer, a gente sabe que, até porque a razão de que as empresas tinham algum capital para além de termos vindo de anos bons foi porque a gente ainda não se tinha esquecido da crise anterior que nos apanhou mais descalços, porque acreditávamos mais na ajuda de todos e as empresas desta vez não foram apanhadas tão desprevenidas como estavam na outra crise anterior. Mas o governo resolveu passar uma parte grande do ónus da crise para as empresas, fazendo o jogo do eu prometo as coisas, nós até ficamos convencidos que aquilo vai acontecer, só que depois vamos jogando aqui com os números. Um mês paga a umas empresas, outro mês paga a outras, depois volta a pagar as primeiras, depois diz que se esqueceu, depois falta lá o papel e mais a vírgula e o requerimento, e depois saltam um mês e no fundo os empresários também começaram todos, e nós, enquanto técnicos, a acreditar que isto era por um mês, depois era por dois, e vamos há um ano. Depois veio o verão e era nesse verão que a gente ia resolver, que íamos ter um bom verão, e a verdade é que houve um empenhamento de toda a gente, que depois que as pessoas foram metendo dinheiro, mas é óbvio que o poço tem fundo, não é? Não é infindável, até porque, como sabe, o poço das empresas portuguesas também não é assim esta é uma atividade que está sempre em constante investimento, não é?
Eu acrescentava, eu concordo com tudo o que a Ana disse, e acrescentava mais 2 problemas que eu acho que o Governo está, as associações e a Aresp têm chamado muito para a atenção para isto, e o Governo tem estado a esquecer-se, que é mesmo que a partir de dia, agora já era antes da Páscoa, agora passou para depois da Páscoa, o impacto que isso tem nas empresas é brutal, não é? Nós, no caso da autoria, já se notava um movimento de contratação de pessoas a contar com a Páscoa, agora de repente para tudo, não é? Estava a fundo, porque não havendo a Páscoa, as contratações podem ter um delay maior, mas mesmo que a gente no dia seguinte à Páscoa começasse a trabalhar e começássemos a trabalhar bem, há aqui 2 problemas. Um é entre os hotéis começarem a receber dinheiro efetivamente e o dinheiro que eles vão ter que começar porque perdem a ajuda ao layoff, têm que começar a pagar a fornecedores. Perdem os que a tiveram, não é? Estes tiveram, sim, mas estamos sempre a falar, na melhor das hipóteses, partindo do princípio que os operadores turísticos depois têm dinheiro, também, assim que eles começarem a receber dos clientes, primeiro que nos paguem a nós, vão capitalizar-se a eles e pagar aquelas coisas que estão mais atrasadas e a gente vai ver. Mas na melhor das hipóteses a gente vai receber a 60, 90, 180 dias. Nós vamos ter que ter capacidade financeira de ter os hotéis, mesmo que tivessem cheios, que a gente acreditasse que aquilo até ia correr muito bem, ainda era um problema maior, que é preciso ter dinheiro para encher os hotéis com matéria-prima que não existe lá, porque quem está há um ano parado tem os estoques todos praticamente, não é? Estamos a comprar, os que estão a funcionar alguma coisa, estão a comprar para o dia, não é? Compram 3 alfaces, 2 alfaces, uma palete de água, não vale a pena estar a encher os armazéns, é preciso encher, e encher são muitos milhares de euros, e depois começar a pagar às pessoas na totalidade feito por nós, e depois, só daqui a 90, 180 dias, é que a gente começa a receber algum dinheiro dos operadores. Então, e as operações maiores, isto vai ter um impacto grande, porque não é logo de imediato. E também parece-me que não está a ser isso tido em conta. E depois há aqui o problema dos dados que têm sido lançados em termos de desemprego. Das duas, uma, ou nós não acreditamos nos dados, porque sabemos quantas pessoas saíram do nosso setor e onde é que essa gente foi parar. Não pode só haver 6, qualquer coisa por cento de desemprego. Os dados estão manipulados de alguma forma. Não quer dizer que são estatística, e a gente sabe que a estatística há maneiras, optam em formação profissional, optam noutras coisas. Ou se aqueles dados fossem verdadeiros, nós vamos ter um problema. É quando precisarmos retomar, onde é que estão as pessoas para vir trabalhar? E isso pode... Tudo empregado, Raul. Está tudo empregado e a trabalhar, certamente. Mas nós vamos ter o problema de quem está nos nossos quadros das empresas, estão desabituados, estão há um ano sem fazer nada, que é uma coisa que ninguém tem a noção do que é que vai ser. António Costa referenciou esse problema logo no início da pandemia, não é? Ele dizia que ia ter que fazer uma legislação para voltar a pôr as pessoas a trabalharem, depois no final disto tudo. Mas eu acho que isso vai ser um problema, a falta de ritmo de trabalho as pessoas têm desabituado a ter que cumprir horários, a ter que estar e a ter que lidar com o cliente, vai ser um problema para nós. E depois, se aqueles números do desemprego se forem verdadeiros, nós vamos ter dificuldade a contratar. Isso também não é uma novidade, não é? Nós antes, quando não havia pandemia, também já tínhamos algumas dificuldades de contratação. Mas se a gente juntar a falta de dinheiro, a gente pode ter aqui uma tempestade perfeita a seguir, quando deveríamos estar preocupados em retomar. E depois vamos ter uma coisa, estes dados que vão saindo, estes estudos, e que toda a gente quer viajar a seguir, o que eu acredito, mas os dados vão-nos dizendo também que aqueles destinos que estão a aparecer como primeiro lugar são os destinos que foram comprados por operadores turísticos, não é? Em que o que se passa é que vamos ter uma competição pelo destino em si, porque os próprios operadores vão tentar levar os seus clientes para os sítios onde eles são proprietários dos próprios hotéis. Gerida por terceiros e não por quem deveria fazer. E isso tudo isto junto vai-nos criar aqui uma série de dificuldades que não acaba no dia em que nos autorizarem a tirar a máscara e a arrancar. O próprio governo não consegue resolver. É óbvio que a Ana também tem acompanhado. Nós todos achamos que, de uma certa altura, o governo tentou fazer e também não se calcula que houvesse alguma alteração, se em vez de ser o A fosse o B,
que houvesse grandes alterações nisso, não é essa parte que está em causa. Mas a verdade é que, desde uma certa altura do percurso, a gente está a navegar à vista e é difícil fazer previsões, que é o que no fundo... Essa era uma questão importante também, se calhar, abordarmos aqui. Perspectivas. E no fim disto tudo, quais são as perspectivas? O que é que nós podemos esperar do nosso setor? Eu tenho sérias dificuldades. Enquanto responsável pelos hotéis da Fundação Inatel, diria que relativamente a todos os outros hotéis do mercado, nós sempre tivemos, por vários motivos, quanto mais não seja pela própria missão da Fundação e pelas ligações que tem ao Estado e também, de certa forma, com alguma particularidade às próprias associações do setor. Nós já fomos ligados bastante à Aresp, já fizemos parte até dos órgãos sociais nos idos anos de 2010, 2012, por aí, a altura em que eu tive o prazer de conhecer a Ana. A verdade é que nós estamos numa bolha, não é? Os nossos hotéis. Por exemplo, para nós, em comparação, se eu for comparar com o período do ano passado, entre períodos Covid, nós estamos com uma perspectiva de crescimento de reservas brutal, não é? Porque continuamos a receber pedidos e temos estado a trabalhar durante este tempo todo, contrariamente ao que aconteceu no ano anterior, nos primeiros meses que encerramos entre março e junho, como quase toda a hotelaria a nível nacional. Aí também estivemos encerrados. E temos estado muito a prestar apoio a estas equipas de primeira linha, Covid. Nós temos, eu diria que, não sei, números corretos, não tenho ideia, mas neste segundo confinamento temos sido bastante mais solicitados por algumas entidades e instituições do âmbito da solidariedade e da segurança social para facultarmos, digamos que, os nossos equipamentos hoteleiros ao dispor destas equipas de primeira linha, e isso também nos tem dado um bocadinho aquilo que o Raul falava há pouco, que é, pelo menos conseguimos manter as nossas equipas ativas e a trabalhar, não diria que da mesma forma, mas quase da mesma forma como fariam antes deste processo da pandemia, o que pode ser para nós uma vantagem na retoma. Outra vantagem é que, como também é sabido, nós temos os hotéis que os principais players do mercado não querem, não é? Aqueles pequeninos, no fim do mundo, tipo Piódão e Linhares da Beira, que será efetivamente, supostamente, agora o que as pessoas vão procurar. Unidades hoteleiras de reduzida dimensão e com localizações o mais distante possível destes grandes centros urbanos, digamos assim. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm, mas estamos com algumas perspectivas bastante favoráveis, face, obviamente, ao ano anterior, 2020, porque aqui a dificuldade será quando é que nós vamos conseguir, nós, setor, fazer uma retoma a números de 2019, por exemplo, ou até mesmo antes, que eram números simpáticos e em crescimento do nosso setor. Não é? Eu continuo a acreditar que nós vamos ter uma retoma relativamente rápida, por uma razão, porque nós precisamos de muito poucos turistas. No melhor ano foram 27 milhões de turistas, dos quais 11 milhões são nossos, são de consumo interno. Não quer dizer que estamos a falar de 16 milhões de dormidas que vêm de fora do país. E 16 milhões, fomos comparar com Barcelona, por exemplo, estamos a falar de quase de pouco abaixo de Barcelona. Estamos a falar de Paris, ou seja, o país todo precisa de menos turistas do que Paris precisa em meia dúzia de meses. O que quer dizer que isto não estou a desfazer o nosso país, não é isto. Estou a dizer é que nós não precisamos do chamado, tanto aquele turismo organizado, e como não precisamos tanto desse turismo, podemos ser mais rápidos a ter a retoma. Precisamos que os aviões estejam preparados para isso e que não se entre na loucura de subir preços. Porque essa também é uma questão importante. Vocês acham que a retoma vai ser feita nos nossos hotéis muito à custa do preço ou não? É porque o que tenho ouvido por aí, em termos de alguns intervenientes do setor, é que estamos a tentar aguentar o preço médio de venda dos quartos para não irmos para aquela loucura de voltar a descer preços, não é? Mas não estamos. Já descemos o preço.
basta dar uma volta por os hotéis de Lisboa, que estão a funcionar, e compra-se hotéis a 40€, né? 4 estrelas, e é a melhor altura de todas de conhecer hotéis. Quem quiser dar um passeio para o Porto ou para Lisboa, consegue ficar em hotéis de 5 estrelas por 100€. Eu só acrescentar aqui o que tu, em relação ao futuro, e sendo aqui um bocadinho mais quase injusto, mas para os empresários, mas eu acho que os hotéis não vão desaparecer. Fisicamente, os hotéis estão cá todos para ficar. Quem vai desaparecer é alguns empresários portugueses. E infelizmente a gente vai ser tomados pelos fundos, e eu até acredito que pode não ser já nesta primeira fase. Em junho, o que tinha para fechar deve estar, já não vai reabrir, mas eu acho que onde vai ser a grande derrocada vai ser depois do verão, porque se o verão dificilmente vai criar uma almofada suficiente para aguentar outro inverno vazio, e a gente vai ter um ataque dos fundos aos hotéis mais interessantes, e podemos ter aí uma mudança de mãos que também nos afeta a nós enquanto diretores, depois já vêm os diretores de fora dos fundos tomar conta desses hotéis, mas aí eu acho que podemos ter um problema nessa altura. Depois temos a restauração, a restauração vai se regenerar como sempre fez, não é? Claro que vai haver muita gente que perde dinheiro, vai haver gente que fica desgostosa, mas a restauração, principalmente a restauração em Lisboa, Porto, nos centros urbanos, tem uma capacidade de regeneração diferente, porque o investimento também é mais volátil, não é? Claro, no meio disto, os empresários que deram o bacon, não é? Há uma expressão que é o pequeno almoço inglês, não é? Que é ser os ovos. Todos nós gostamos de ser o porco que dá o bacon, é que é mais difícil. E a gente tem que respeitar os empresários, porque eles são quem dão o bacon, não é? E que sai-lhes do lombo. Eles podiam ter o dinheiro sossegado no banco e não se ter que chatear. Eles criam o risco, não é? Eles agarram nos seus bens, que é uma coisa que as pessoas esquecem-se em Portugal e valorizam um pouco. Eles agarram naquilo que é o seu património pessoal e põem ao serviço, no fundo do país, criando empresas. Claro que eles depois esperam ter remunerações, esperam isso tudo, não é? Claro. Mas eles correm o risco, não ficam sossegados na praia em casa, não é? Mas o Raul, tu disseste, posso, João? Sim, claro, obviamente. O Raul disse coisas aqui muito importantes que eu acho que não podem passar despercebidas e devem de ser reforçadas. É evidente que a restauração tem uma grande capacidade de resiliência e regeneração, e também o alojamento turístico, mas a verdade é que a nossa diversidade e a nossa mais-valia é a oferta tão diferenciada e tão única que nós temos. E se nós queremos ficar iguais aos outros, então aí perdemos a nossa mais-valia. E, portanto, nós precisamos destas microempresas todas que fazem essa diversidade e fazem de nós, como país todo e todo o seu território, único e com uma diversidade imensa. E é isso que nós temos que segurar, e é isso que assusta-me um bocadinho, aquilo que vou ouvindo de que, de facto, algumas empresas vão ter que ficar pelo caminho, porque não vão ter capacidade de se aguentar. Se calhar não, mas nós temos o dever de conseguir e tentar, pelo menos, fazer com que elas sejam capazes de se aguentar. E é aqui que nós não temos conseguido estar a fazer esse trabalho de forma eficaz, mas nós temos que o fazer, porque senão, no final do dia, nós vamos ter, como dizes e bem, Raul, nós vamos ter procura, nós vamos voltar a estar no top das escolhas de quem gosta de viajar. Agora, a grande questão é que tipo de oferta que nós vamos ter para essa gente, não é? E, portanto, é aqui que nós temos que nos focar, e é agora. E depois há aqui várias questões que falaste muito bem, que nos preocupam a nós, a Aresp, e provavelmente também a ADHP, que não estamos a tratar, e tu falaste muito bem, as pessoas. Se recuarmos no tempo antes da pandemia, e eu lembro-me de estar num congresso teu a falar sobre isto, dos grandes constrangimentos que nós tínhamos na captação de pessoas para o setor, mas estava a ser feito um caminho, e estava a ser feito um caminho que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da Aresp, estava a ser feito bem, porque nós conseguimos fazer um caminho muito interessante no que diz respeito a algumas categorias estratégicas do turismo, como por exemplo o cozinheiro, e era isso que estávamos a tentar fazer para outras profissões do setor igualmente importantes ou até mais importantes
importantes do nosso ponto de vista que precisavam dar esse salto. E os empresários investiram muito nos últimos anos na formação, investiram muito nas pessoas, investiram muito nesta tentativa de captar e reter pessoas e de dar a conhecer também ao público em geral a importância destas pessoas que têm para a nossa economia, porque, como o João disse bem, esta atividade é única na medida em que é pessoas para pessoas e ponto final, não é? E, portanto, este caminho estava a ser feito e agora foi interrompido. E como tu dizes e bem, nós vamos chegar a um momento em que vamos ter a procura, a tal procura, mas não vamos ter a capacidade, porque estamos a fracassar neste momento e não estamos a robustecer e não estamos a dar tesouraria às empresas. Quando for preciso voltar a contratar, nós não vamos ter capacidade de contratar essas pessoas. Elas já foram para outros locais, se já havia carência e se já procuravam outros setores para trabalhar, agora vai ser pior e não vamos ter a capacidade financeira, como dizes e bem, para tornar estas profissões valorizadas. E, portanto, nós vamos ter um problema com os recursos humanos, vamos ter um problema para acompanhar, por isso é que eu digo, a minha grande preocupação, a grande preocupação da Aresp é que oferta é que nós vamos ter para essa procura? Quem é que vai ser capaz de se aguentar e ultrapassar esses problemas todos que vamos ter para chegar à tal procura que vamos ter? E é isso que nós temos sinalizado sistematicamente e estamos a ver grandes dificuldades em encontrarmos soluções. E há pequenas soluções que faziam a diferença. Não é só a questão de injetar dinheiro nas empresas e dar-lhes tesouraria e ajudar a manter postos de trabalho, mas há outras coisas que deviam estar a ser feitas e que deviam estar a ser pensadas. Não é? Quando nós falamos nos incentivos ao consumo, o que é que nos aparece pela frente? É um e-voucher que ainda nem sequer está disponível, enquanto que há outros países que de facto incentivaram o consumo na altura que os estabelecimentos estavam abertos, agora estão fechados, mas nós temos que nos preparar para o dia da manhã. O que é que estamos a fazer para isso? O que é que está a ser pensado para isso? Nós precisamos, de facto, de suportar, porque eu diria que nós temos aqui 3 grandes desafios no imediato. É aguentar estas empresas, torná-las resilientes e capazes de se aguentarem nesta fase, mas depois temos um segundo momento que é igualmente importante quanto este, que é as empresas não morrerem depois no amanhã. Quer dizer, nós seguramos agora, mas depois se o amanhã não as capacitamos, não lhes dizemos que o mundo mudou, há coisas que são diferentes, nós temos que ter uma estrutura muito mais flexível, nós temos que ter outros modelos de negócio, nós temos que dar formação, a tal formação que sempre foi um dos nossos pontos de agenda, agora tem que ser intensa, porque de facto estes empresários, sob pena, como diz o Raul, deles caírem, nós precisamos de os capacitar para amanhã, que amanhã vai ser diferente. Nós vamos ter certamente um turista que procura outras coisas de forma diferente, valoriza outras coisas e nós temos que estar preparados e os empresários têm que estar preparados. Portanto, resiliência, aguentarem-se e o Estado, todos nós conseguirmos fazer esta etapa e ajudar as empresas nesta etapa. Depois precisamos já também de ajudar na tal flexibilização e ajustamento das suas estruturas e do pensar do amanhã e depois precisamos de gerar confiança, porque não é só restabelecer os voos e trazer também pessoas para cá, mas também o nosso consumidor interno também precisa de voltar a ter confiança de entrar nos nossos estabelecimentos, que demos provas sempre que somos sítios seguríssimos e que nunca houve problema nenhum e, portanto, precisamos de incentivar e criar incentivos a que as pessoas voltem aos nossos espaços, porque também não se esqueçam que tudo isto mudou hábitos e vai demorar tempo a que as pessoas voltem outra vez aos hábitos que tinham. As pessoas habituaram-se a levar marmitas, as pessoas habituaram-se a não ir tomar o café, a não ir tomar o pequeno almoço, a estar em casa, vai haver mais teletrabalho certamente, e portanto nós precisamos de criar incentivos, porque é evidente que precisamos muito do nosso turista estrangeiro e também precisamos que as pessoas consumam cá dentro e que o nosso turista interno também procure o alojamento e que procure a restauração, porque há estabelecimentos de restauração que vivem até mais do consumo interno do que propriamente dos turistas internacionais, como sabemos, não é? E, portanto, tudo isto precisa de ser muito mais pensado. E depois, última questão, e calmo, mas o Raul falou nela e falou muito bem, que tem a ver com o planeamento. Nós continuamos a não saber planear e isto é desastroso para as nossas atividades, quer do alojamento, quer da restauração. Não é possível, nós estamos, hoje é dia 2,
Sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro vai apresentar um plano de desconfinamento no dia 11, provavelmente é para aplicar no início de abril, não sabemos, vamos ter que aguardar, mas não há tempo para as empresas se prepararem. Não há tempo para as empresas à data de hoje já precisavam de saber efetivamente quando é que vão abrir, em que condições é que vão abrir, o que é que eu posso fazer, porque eu tenho que contratar as tais pessoas, eu tenho que voltar a contratar serviços com fornecedores, eu tenho que pôr os meus créditos em dia, porque se calhar devo-lhes dinheiro e quando for bater à porta do fornecedor ele não me vai vender mais nada e, portanto, eu vou ter que encontrar soluções para resolver aquele problema. Eu preciso planear. É inadmissível aquilo que se vai fazendo, que é um dia dizemos que podemos fazer réveillons e jantares de fim de ano e no dia a seguir estamos a dizer que já não é possível. Num dia estamos a dizer à restauração que tu podes abrir aos fins de semana, no outro dia estamos a dizer afinal não podes abrir, afinal podes abrir até à 1. Não, o takeaway é que é. Ninguém se entende. Nós temos forças policiais no terreno constantemente com instruções que não resultam da lei porque nem eles sabem o que é que devem fazer no terreno e não devem fazer. Portanto, tudo isto é, quanto a nós, a falta de planeamento. É evidente que nós temos que ir andando consoante os resultados epidemiológicos que vamos tendo, mas à data de hoje parece-me que seria possível ser mais atempado e com mais planeamento, nós podemos dizer às empresas o que é que se vai passar no futuro, porque todos os dias, e o Raul deve ter essa pergunta sistemática, eu recebo sistematicamente os empresários a dizer, mas eu vou abrir quando, afinal? E vou abrir em que condições? É só continuo com o takeaway e o delivering ou vou abrir mesmo? E é só quem tem esplanadas? É quem tem só espaços interiores? Ninguém sabe de nada. E nada disto se pode fazer, muito menos, em nenhuma empresa se pode fazer, mas eu diria que na restauração e no alojamento nós não podemos viver sem planeamento, temos que planear. E isso não está a ser permitido porque as coisas vão-se despoltando de dia para dia. É aprovado hoje, entra em vigor amanhã. E, de facto, isto tem custos, mais uma vez, custos para os quais as empresas não têm receitas para pagar, não é? É uma questão de planeamento, partilha e comunicação correta, diria, não é? E também temos um problema, se o tempo continuar a vir sol, a gente vai ter um problema em manter as pessoas em casa mais um mês e tal. No passado fim de semana. Era preferível, mas já está, voltamos ao planeamento. Tudo isto podia ser feito, em vez de pôr a polícia a multar, se pusermos a polícia a controlar o número de pessoas que estão a dizer nesta zona está cheio, passo a ir para a outra zona do lado, as pessoas obedecem, porque a gente viu durante o verão como as pessoas obedeceram nas praias, não vimos as praias, salvo exceções, mas isso há exceções em todo o lado, não vimos as praias cheias, não vimos os restaurantes cumpriram e os hotéis cumpriram, não há históricos de problemas, mesmo os espetáculos criaram soluções para fazer os espetáculos durante o verão. Ou seja, se nós demos todos provas que obtecemos, porque é que a este tipo de situações eu assisti este fim de semana à polícia à porta da praia, em vez de controlar as entradas, a perguntar onde é que a pessoa morava, e se morava no concelho de Lada a aviar multas, porque tinham ido para uma praia que tem 1 quilómetro de comprimento e que para estarem à vontade e não para um sítio... Por isso, se calhar, este tipo de situações, porque senão podemos criar aqui uma desobediência geral, e isso nós já assistimos, um dos trabalhos que tem sido feito interessante, através das associações e da Confederação de Turismo, tem sido esta negociação de uma forma mais coerente com o governo. Se a gente não tem cuidado, vai aparecer soluções radicais, como já apareceram, que são muito perigosas, e ainda por cima... que depois atrás dessas soluções vêm soluções que parecem um pouco, independentemente de eu não concordar com aquele tipo de medidas, como foi das greves, das fomes, não sei o quê, mas depois também me parece altamente, porque não concordo, por uma questão de princípio, né? As associações estão cá, estão a trabalhar e não interessa meter ruído nestas, mas também é importante que a gente chame a atenção da forma como aquilo foi resolvido, que foi investigar a vida das pessoas até à 5ª geração, não é? Todos os intervenientes na greve de fome têm processos ligados, depois a coisas provavelmente menos bem que fizeram na vida, não faço ideia, não sou polícia. E pouco importantes para o caso. Mas é importante percebermos que temos de ter cuidado com isto, porque pomos em causa o trabalho das associações como a Aresp, que têm feito um trabalho consistente, porque às vezes ao não planearmos, ao não olharmos para as coisas, as pessoas começam a ficar desesperadas e depois, por mais que a gente lhes diga que estamos a trabalhar,
as pessoas pensam que estamos a gozar com eles e que já fazemos parte da máquina. Da pandilha. E isso é que não pode ser, porque isso é mau para o próprio Estado de Direito em que vivemos. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a doutora Ana Jacinto e a Raul Ribeiro terem essa disponibilidade, o doutor João Claro também, está sempre disposto nestas coisas para ver se às vezes decide inventar, e até uma próxima. Foi um gosto revê-los. Bom trabalho. Obrigada, igualmente.